ele quer saber qual é a diferença entre quimbanda, umbanda, candomblé e satanismo. Obrigado, sobrinho Kelvin, por nos enviar a sua pergunta. Bom, vamos tentar responder da melhor maneira possível, de uma maneira simples e com palavras mais simples ainda para que vocês possam entender a diferença entre candomblé, umbanda e quimbanda. O satanismo eu nem vou colocar dentro desse conceito, mas vou explicar o que é. Não vou colocar dentro desse contexto porque está totalmente fora do contexto, entre aspas, de candomblé, umbanda e quimbanda. Satanismo é uma outra coisa, é uma outra vertente. Se a pergunta fosse quais são os tipos de satanismo que existe, aí sim, caberia em uma pergunta isolada, mas vou tentar responder a diferença entre esses 4 tópicos. Mas vamos lá. Qual a diferença entre candomblé, umbanda e quimbanda? O candomblé em si, na sua raiz, ele visa somente adorar e prestar culto aos orixás, aos deuses africanos. O candomblé é uma religião milenar. Ela foi trazida da África para cá e é uma religião, como foi dita, milenar. Existe há muitos anos, muito mais antiga do que a quimbanda e a umbanda. Em seu conceito, dizem que o candomblé é uma religião monoteísta, que apesar de adorar os orixás, que acreditam na existência de um único Deus criador, a qual eles chamam de Olorum. Dentre os diversos grupos étnicos que ramificaram o candomblé no Brasil, a tribo Yorubá é a mais conhecida com os orixás e seu deus Olorum, como foi citado agora anteriormente. Os orixás são as divindades, os guardiões dos elementos da natureza, cada qual tem suas características e preferências. No candomblé, eles recebem homenagens regulares com oferendas de animais, vegetais, minerais, cânticos, danças e roupas especiais. Os orixás incorporam-se nos fiéis para fortalecer o axé, que eles chamam de energia vital, que protege, segundo eles, o terreiro e os seus membros. E os cânticos que são entoados dentro do candomblé raiz, dentro do candomblé tradicional, normalmente, na maioria das vezes, é entoado em uma linguagem africana. Nenhuma divindade é superior ou inferior à outra, e não existe o bem e o mal de maneira isolada. Existem 3 tipos de candomblé, como podemos dizer, né? Chamam de nações. Tem o candomblé Queto, o candomblé Banto e o candomblé Jeje. E isso vai ficar para um outro vídeo porque são ramificações específicas e muito bem detalhadas que nós não vamos conseguir destrinchar neste vídeo, mas em outro vídeo eu prometo explicar as diferenças entre candomblé Queto, candomblé Banto e candomblé Jeje. Esses 3 candomblés aí, Queto, Banto e Jeje, são considerados os candomblés tradicionais, aqueles que vieram da África e que visam somente prestar culto aos orixás e ao Olorum, que eles consideram Deus Supremo. Então, o candomblé em si, eu acho que o termo religião afro-brasileira não se encaixa por completo dentro do candomblé, porque apesar de tudo, ele ainda preservou muito as raízes africanas. Eu acho mais certo falar que o candomblé é uma religião iorubá, ou de raiz africana, de matriz africana, diferente da umbanda e da quimbanda, que são religiões afro-brasileiras que nasceram dentro do Brasil. O candomblé nasceu na África, então é uma religião de matriz africana, uma religião de raízes africanas. Já a umbanda é uma religião que foi criada aqui no Brasil em 1908, pelo médium Zélio Fernandino, sob a influência de um caboclo chamado Sete Cruzilhadas. A Umbanda possui influência do candomblé e do espiritismo, onde os espíritos são chamados de guias e os cultos de giras. Na Umbanda também tem oferendas, só que para os guias, e os médios também incorporam as entidades. Entretanto, eles dão passes e consultas e também cânticos que são com a língua portuguesa, diferente do candomblé raiz, onde os cultos aos orixás se usam uma linguagem africana em suas músicas.
As entidades são agrupadas em hierarquia, que vai dos espíritos mais baixos, que são chamados de maus, aos mais evoluídos, que são considerados espíritos bons. Podem ser pretos velhos, caboclos, boiadeiros, mineiros, crianças, marinheiros, ciganos, baianos, orientais, xamãs e exus. Lembrando que existe uma diferença entre o orixá Exu e os exus da Umbanda. São totalmente diferentes. Exu é um orixá do candomblé e na Umbanda existem exus, que são espíritos que ganharam esse nome talvez por alguma semelhança de comportamento. Porém, isso também vai ficar para um outro vídeo porque tem muito detalhe para que possamos explicar e facilitar o entendimento de vocês. Já a Quimbanda, ela é mais uma seita, sendo uma ramificação da Umbanda. Ou seja, a Umbanda saiu do candomblé e a Quimbanda saiu de dentro da Umbanda. É onde atuam os Exus e as pombas giras, que fazem uso de forças negativas. Enquanto a Umbanda trabalha com um tipo de magia que eles chamam de magia branca, a Quimbanda trabalha com magia negra propriamente dito. A Quimbanda, então, a grosso modo, é a magia negra nascida no Brasil. Já o candomblé, até onde eu sei, o candomblé raiz, visa somente prestar culto e adoração aos orixás. Eles não levam oferendas querendo algo em troca. Já a Umbanda, ela faz magias, mas com intuitos positivos, segundo eles, como por exemplo, abrir caminhos e etc. Já a Quimbanda, ela trabalha com magia pesada, magia que pode provocar o mal, onde você pode entregar uma oferenda a um Exu ou a uma pomba-gira para poder prejudicar a vida de alguém, se você quiser. Então, resumindo, o candomblé visa prestar culto e adoração às entidades, que são somente os orixás. A Umbanda presta culto a entidades, só que não só para orixás, mas também para caboclos, guias e etc. E trabalha com magia branca, uma magia para que a pessoa peça coisas positivas para ela mesma. E a Quimbanda trabalha somente com espíritos carregados, espíritos pesados, que são Exus e pombas-giras, e que também podem fazer magias voltadas para o mal. Bom, aqui eu não pude detalhar mais a diferença entre essas crenças. Se você é alguém do candomblé, da Umbanda ou da Quimbanda e quiser acrescentar o conhecimento aí nos comentários, desde que seja com educação, por favor, sinta-se à vontade para colaborar com o conhecimento de todos aqui no canal. Tilu, e o satanismo? Satanismo é uma outra coisa que não tem nada a ver com esse tema aqui que nós acabamos de abordar. Satanismo trata-se de louvor e adoração a Lúcifer. Propriamente dito, é um tipo de adoração a demônios assumida. E existe vários tipos de satanismo, então por isso que não existe uma certa lógica de falarmos sobre isso neste vídeo. Eu fiquei devendo um vídeo aí sobre as diferenças de satanismos e em breve eu vou estar falando aqui no canal. Bom, para alguns esse vídeo foi uma resposta muito esclarecedora. Para outros, a abertura de uma porta para mais questionamentos. De uma forma ou de outra, eu espero ter contribuído para o crescimento do conhecimento de vocês. Antes de ir embora... Com certeza, você já deve ter ouvido falar sobre Zeus, Thor, Atena, Afrodite e outros deuses da mitologia grega. Assim como também você deve ter ouvido falar em Anubis, Horus, Amun-Ra e outras entidades da mitologia egípcia. Porém, pouco se conhece sobre a mitologia africana. É válido lembrar que se você conhece a mitologia egípcia, então você conhece 1/3 da mitologia africana. Afinal de contas, o Egito se encontra no norte da África. Porém, a mitologia africana é muito mais ampla e não se resume somente ao Egito. A verdade é que a integração das religiões africanas na sociedade é pouco difundida. Então, mesmo sabendo alguns nomes por aí, é difícil quem saiba dar forma a esses deuses. Contar uma história para vocês.
Mitologia Africana. Capítulo 1. Olorum e a origem dos orixás. Para entender toda a mitologia africana e a origem dos orixás e demais entidades, é necessário se conhecer a história de Olorum. Ele é considerado o Deus Supremo das entidades africanas, assim como Zeus é considerado o Deus Supremo na mitologia grega. Para as religiões de matriz africana no Brasil, como Umbanda e Candomblé, Olorum é o mesmo Deus do cristianismo. A palavra Olorum é de origem iorubá, é uma contração de Olodumare, que significa Senhor do Destino. Para eles, Olorum é o Senhor do céu, infinito em si mesmo, onisciente, onipotente, onipresente e indivisível. Ele é em si toda a criação e rege todo o universo. Deus é um, sempre foi e sempre será, mas muitos são os nomes pelos quais ele é conhecido. Os nomes usados por diferentes povos e religiões referem-se simplesmente aos diversos caminhos por meio dos quais Deus manifesta a si mesmo na criação para cada povo com sua cultura específica. Os judeus chamam o Deus Supremo de Elohim. Na Grécia, Zeus. Para os muçulmanos, Deus é conhecido como Alá. Para os povos indígenas, Tupã, e para as religiões de matriz africana, Olorum, o criador de todos os orixás e de todo o universo. A lenda de Olorum lembra muito a criação que a Bíblia cita em Gênesis. Todas as religiões do mundo tentam explicar os grandes mistérios da humanidade. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Reza uma história africana originada de Queto, que no início de tudo havia o Orum, o espaço infinito, e lá vivia o Deus Supremo Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa de água, de onde nasceu o primeiro orixá, Oxalá, o único capaz de dar vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aie, o mundo dos seres humanos. Quando Olorum, Senhor do Infinito, criou o universo com seu hálito sagrado, criou juntos seres imateriais que povoaram o universo. Esses seres seriam os orixás, que foram dotados de grandes poderes sobre os elementos da natureza. Todos os demais orixás vieram de Olorum, e eles controlam os 4 elementos da natureza: fogo, água, terra e ar, e ainda dominando os reinos vegetais e animais, com representações dos aspectos masculinos e femininos. Ou seja, para todos os fenômenos e acidentes naturais, existe um orixá regente. E foi desta forma que, segundo a lenda, Olorum criou os orixás. Existe uma outra parte da lenda que diz mais ou menos o seguinte: no começo não havia separação entre o Orum, os céus dos orixás, e o Aie, a terra dos seres humanos. Homens e divindades africanas iam e vinham, coabitando, se relacionando e dividindo vidas e aventuras. Diz a lenda que quando o Orum, território sagrado dos orixás, se aproximou da terra, algum ser humano o tocou com as mãos sujas. Olorum, Senhor do Céu, Deus Supremo, irado com a sujeira e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu sopro divino e separou para sempre o céu da terra. Assim, o território sagrado dos orixás separou-se do mundo dos homens, e nenhum homem poderia ir ao Orum e retornar de lá com vida, e os orixás também não podiam vir à terra com seus corpos. Perceba como esta lenda é bem parecida com a história que vemos em Gênesis, onde Deus expulsa o ser humano do jardim do Éden, porque o ser humano o desagradou. Agora havia o mundo dos homens e o mundo dos orixás. Separados dos seres humanos, os orixás ficaram muito tristes e amuados, sentiam saudade da terra dos mortais e foram se queixar para Olorum, que acabou consentindo que os orixás pudessem de vez em quando retornar à terra. Entretanto, teriam que tomar o corpo material dos seus devotos. Foi a condição imposta por Olorum. É por isso que os adeptos do Candomblé recebem entidades em seus corpos.
Oxum, que antes gostava de vir à terra brincar com as mulheres, dividindo com elas sua formosura e vaidade, ensinando-lhes feitiços de adorável sedução e irresistível encanto, recebeu de Olorum um novo encargo: preparar os mortais para receberem em seus corpos os orixás. De seu sucesso dependia a alegria dos seus irmãos e amigos orixás. Veio ao Aie e juntou as mulheres à sua volta, banhou seus corpos com ervas preciosas, cortou seus cabelos, raspou suas cabeças, pintou seus corpos. Finalmente, as pequenas esposas estavam feitas, estavam prontas para receber os orixás. Os orixás agora tinham seus cavalos, podiam retornar com segurança ao Aie, terra dos seres humanos, podiam cavalgar usando o corpo das suas devotas. Os humanos faziam oferendas aos orixás para convidá-los à terra. Então os orixás vinham e tomavam os seus cavalos, ou seja, possuíam o corpo dos seres humanos. Segundo o mito, todos os orixás estão a serviço de Olorum, e todos os seres humanos devem estar a serviço dos orixás para que os propósitos de Olorum sejam consumados. Na mitologia africana, Olorum é a balança de tudo e de todos, controla tudo e todos em todo o tempo. Ele exerce a justiça entre os homens e as divindades. Olorum não é propriamente um orixá, não tem filhos na terra e por isso não se manifesta, isto é, ele não baixa em ninguém. Ninguém recebe Olorum em seu corpo, não participa do cerimonial do candomblé, não exige oferendas nem comidas caprichadas ou vestimentas especiais, assim como os demais orixás. Na verdade, Olorum, que alguns chamam de Olodumaré, está acima dessas e de outras necessidades materiais. Segundo a crença, é senhor de todas as coisas. Ele é o princípio criador. Sem sua permissão, Ododua, orixá que ora se apresenta como homem, ora como mulher, não teria gerado o mundo, nem Oxalá poderia dar vida aos homens. Olorum não é homem, nem mulher, não tem características humanas, nem se envolve nos problemas do dia a dia. Sua única ligação com os homens acontece por intermédio dos orixás e do arco-íris que, segundo a lenda, ele criou especificamente para esse fim em apenas 4 dias. Por suas características de Deus, ao contrário dos orixás que são considerados forças da natureza, Olorum é considerado Deus único dentro da Umbanda e do Candomblé. É bem parecido com a crença católica. Existe Deus Supremo e existem os demais santos, cada santo para uma específica área de necessidade do ser humano. Os povos africanos produziram uma infinidade de mitos sobre a criação do mundo e as forças espirituais. Isso porque a necessidade de explicar o mundo em que vivemos é praticamente tão antiga quanto a própria humanidade. Não perca o próximo episódio de Mitologia Africana, capítulo 2, Oxóssi, Xangô e Ogum. Te espero no próximo vídeo. Quando falamos em mito, imediatamente pensamos na mitologia grega, mas temos também o mito africano. Apesar de não ser tão ou mais antigo que o grego, é menos estudado na academia, nas escolas e até em cursos de teologia. Tem, no entanto, forte presença na cultura brasileira, cubana e até europeia. Segundo alguns historiadores, certas lendas gregas são cópias das lendas africanas. Verdadeira ou não essa hipótese, o fato é que o mito africano é extremamente rico e nos possibilita entender uma série de complexidades da humanidade. Segundo a mitologia africana, todos nós somos filhos de orixás e herdamos deles nosso caráter, gostos, personalidades e até comportamento sexual. Como vimos no capítulo anterior, uma das versões do mito africano conta que antes de tudo havia o caos, até que um deus supremo chamado Olorum
criou o universo, suas estrelas e planetas, o mundo material, separando-o de maneira drástica do plano imperial ou sobrenatural, para estabelecer seu controle sobre os seres que habitam sobre o mundo. Olorum criou os elementos, tomando cada um deles a forma material dos orixás: a água salgada para Iemanjá, a rocha para Xangô, o vento para Yansan e assim por diante. Outra maneira de explicar o mesmo processo é menos mística. Os orixás seriam seres humanos importantes, donos de grande poder em vida, que morreram de maneira incomum. Essa sobrecarga de sentimento teria provocado uma espécie de derramamento de essência de cada ser, impedindo que eles assumissem a forma comum de todos os espíritos mortos, os eguns, que estudaremos mais na frente, e fazendo que se identificassem com um dos elementos da natureza. No capítulo de hoje, veremos a história, as lendas e as características de 3 orixás que são considerados os maiores guerreiros do Orum: Oxóssi, Ogum e Xangô. Quem são eles? O que existe de misterioso por trás dessas 3 figuras mitológicas? Eles seriam entidades. Mitologia africana. Capítulo 2. Oxóssi, Xangô e Ogum, os guerreiros do Orum. Como vimos no capítulo anterior da série, os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de força da natureza. Segundo as religiões de matriz africana e devotos destas entidades, as características de cada orixá se aproximam dos seres humanos, pois eles se manifestam através das emoções, como nós. Sentem raiva, ciúme, amam em excesso, são passionais e também possuem até espírito de competição. Hoje, falaremos sobre 3 orixás que são muito populares nas religiões de matriz africana no Brasil: Oxóssi, Xangô e Ogum. Segundo muitos seguidores das religiões de matriz africana no Brasil, como o Candomblé, a Umbanda e a Quimbanda, eles são considerados 3 das entidades mais poderosas do Orum. Se você não entende o que significa a palavra Orum, isso foi explicado no primeiro capítulo da série, mas vamos resumir. Segundo a crença das religiões de matriz africana, o Orum é como se fosse o Olimpo africano, lugar sagrado no universo onde os orixás vivem. Agora vamos ao que interessa. Falaremos sobre os 3 orixás. Oxóssi. Segundo a crença, Oxóssi é o orixá caçador, protetor das matas, dos animais, das florestas e dos caçadores. Veste-se de verde, azul turquesa e vermelho. Traz sempre consigo o seu ofá, arco e flecha. Seu dia é a quinta-feira. Segundo a crença, seus filhos são pessoas muito exigentes no cumprimento das obrigações, das atitudes firmes e são até um pouco duras. Não têm papas na língua e costumam falar tudo o que pensam. Dão muito valor aos acordos e não faltam à sua palavra. Com tendência à timidez, não gostam de demonstrar as suas emoções. Diz a lenda que em tempos distantes, Ododua, Obade-Efé, diante do seu palácio real, chefiava o povo na festa da colheita dos inhames. Naquele ano, a colheita havia sido farta
e todos, em homenagem, deram uma grande festa comemorando o acontecido, comendo inhame e bebendo vinho. Era grande a fartura. De repente, um grande pássaro, Eleie, pousou sobre o palácio, lançando seus gritos malignos e lançando fardas de fogo, com a intenção de destruir tudo que por ali existia, pelo fato de não terem oferecido uma parte da colheita a Agés, feiticeira portadora do pássaro. Todos se encheram de pavor, prevendo desgraças e catástrofes. Então Obá mandou buscar um caçador que era conhecido por suas 50 flechas, que, arrogante e cheio de si, errou todas as suas investidas contra o pássaro. Então foi chamado outro caçador que era conhecido por suas 40 flechas. Embriagado, o guerreiro também desperdiçou todas as suas investidas contra o grande pássaro. Ainda foi convidado para a grande façanha de matar o pássaro da feiticeira das distantes terras de Idô. Outro guerreiro, o guardião das 20 flechas, Fanfarrão, apesar de sua grande fama, atirou em vão as suas 20 flechas contra o pássaro encantado e nada aconteceu. Por fim, já com todos sem esperança, resolveram convocar de uma cidade distante o caçador de apenas uma flecha, que timidamente lançou a sua única flecha contra o grande pássaro, que caiu e morreu na hora. A flecha foi certeira e mortal. Todos, após o ato, começaram a dançar e gritar de alegria: Oxóssi, Oxóssi, caçador do povo. A partir desse dia, todos conheceram o maior guerreiro de todas as terras. Foi reverenciado com honras e carrega seu título até hoje. Oxóssi. Diz também a lenda que Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum tem pelo seu irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir a sua família e tomar as suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos com sua espada de ferro. Pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Ogum então ensinou Oxóssi a caçar, a abrir caminhos pela floresta e matas cerradas. Oxóssi aprendeu com o irmão a nobre arte da caça, sem a qual a vida é muito mais difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar da sua gente. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez Oxóssi o provedor da sua aldeia. Oxóssi é o irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro e Oxóssi é o grande caçador. Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, deus do ferro e da guerra. Seu domínio são as retas dos caminhos, as lutas e o trabalho. Veste-se de azul escuro, verde e vermelho. Traz sempre a sua espada pronta para o ataque. Seu dia é terça-feira. Seus filhos são pessoas com um apurado senso de honra e incapazes de perdoar uma ofensa. São fisicamente muito resistentes, curiosos por natureza, possuem muita capacidade de concentração e perseguem seus objetivos com determinação. Diz a lenda que Ogum lutava sem cessar contra os reinos vizinhos. Ele sempre voltava, com muitos tesouros e muitos escravos. Todos estes bens conquistados ele entregava a Ododua, seu pai. Ogum continuou suas guerras. Durante uma delas, ele tomou Ire. Antigamente, esta cidade era formada por 7 aldeias.
Por isso, ainda hoje, o chamam de Ogum Mejeje Iode Ire, Ogum das 7 partes de Ire. Ogum matou o rei Onire e o substituiu pelo próprio filho, conservando para si o título de rei. Ele é saudado como Ogum Onire, Ogum Rei de Ire. Entretanto, ele foi autorizado a usar apenas uma pequena coroa, a coroa. Daí ser chamado também de Ogum Alakoro, Ogum dono da pequena coroa. Após instalar seu filho no trono de Ire, Ogum voltou para guerrear por muitos anos. Quando voltou a Ire, após longa ausência, ele não reconheceu o lugar. Por infelicidade, no dia da sua chegada, celebrava-se uma cerimônia na qual todo mundo devia guardar silêncio completo. Ogum tinha fome e sede. Ele viu as jarras de vinho, mas não sabia que elas estavam vazias. O silêncio geral pareceu-lhe um sinal de desprezo. Ogum, cuja paciência é curta, se encheu de raiva, quebrou as jarras com golpes de espada e cortou a cabeça das pessoas. A cerimônia tendo acabado, apareceu finalmente o filho de Ogum e ofereceu-lhes seus pratos prediletos, caracóis e feijão, regados com dendê, tudo acompanhado com muito vinho de palma. Ogum, arrependido e calmo, lamentou seus atos de violência e disse que já vivera bastante e que viera agora o tempo de repousar. Ele baixou então a sua espada e desapareceu sob a terra. Xangô. Segundo a crença, Xangô é o orixá da justiça, do trovão e da pedreira. Veste-se de vermelho e branco, usa uma coroa e traz o oxé, machado duplo, e o xerê, instrumento musical. Seu dia é quarta-feira. Seus filhos são pessoas fisicamente fortes, atrevidos e prepotentes, com um senso de justiça muito próprio, não suportam desaforos. Às vezes, agem como se fossem os donos da verdade, porém quando a situação complica, sempre buscam um meio termo para não sair perdendo. Diz a lenda que Xangô era rei de Oió, o mais temido e respeitado de todos os reis. Mesmo assim, um dia seu reino foi atacado por uma grande quantidade de guerreiros que invadiram a cidade violentamente, destruindo tudo e matando soldados e moradores numa tremenda fúria assassina. Xangô reagiu e lutou bravamente durante semanas. Um dia, porém, percebeu que a guerra tornara-se um caminho sem volta. Já havia perdido muitos soldados e a única saída seria entregar sua coroa aos inimigos. Resolveu então procurar por Orumilá e pediu-lhe um conselho para evitar a derrota quase certa. O adivinho mandou que ele subisse em uma pedreira e lá aguardasse, pois receberia do céu a iluminação do que deveria ser feito. Xangô subiu e quando estava no ponto mais alto, foi tomado de extrema fúria, pegando seu cochê, machado de 2 lâminas, e começou a quebrar as pedras com grande violência. Estas, ao serem quebradas, lançavam raios tão fortes que em instantes transformaram-se em enormes línguas de fogo que, espalhando-se pela cidade, mataram uma grande quantidade de guerreiros inimigos. Os que restaram, apavorados, procuravam os soldados de Xangô e renderam-se imediatamente pedindo clemência. Levados até o rei, os presos elegeram um emissário para servir-lhes de porta-voz. O homem escolhido foi logo se atirando aos pés de Xangô. Desculpou-se pedindo perdão. Humilhando-se, explicou que lutavam não por vontade própria, e sim forçados por um monarca, vizinho de Oió, que tinha um grande ódio de Xangô. Xangô, altamente perspicaz, enxergou nos olhos do guerreiro que ele falava a verdade e perdoou a todos, aceitando-os como súditos no seu reino. Assim, tornou-se conhecido como o Orixá Justiceiro, que perdoa quando defrontado com a verdade, mas que queima com seus raios os mentirosos e delinquentes. Neste vídeo, falamos sobre os 3 principais orixás masculinos. No próximo vídeo,
falaremos sobre os 3 principais orixás femininos. Não perca o próximo capítulo de Mitologia Africana, Yansan, Oxum e Iemanjá. Te espero no próximo vídeo. Segundo as religiões de matriz africana, orixá é um poder divino em si mesmo e realiza-se na vida dos seus cultuadores como uma forma de energia viva e divina, capaz de realizar ações abrangentes, modificadoras da vida do ser. Segundo o candomblé e a umbanda, orixá é o poder de Deus manifestado de forma personificada em que um ente de natureza divina irradia continuamente esse poder que concentra em si e doa graciosamente a todos que, movidos pela fé, a ele recorrer religiosamente por meio de cantos e orações. Já quem recorrer magisticamente a eles, aí é preciso outros procedimentos para a ativação do seu poder realizador. Muitos são os poderes de Deus, e muitos são os orixás cultuados na Umbanda e no Candomblé. Para os adeptos e especialistas em religiões de matriz africana, as religiões afro-brasileiras são monoteístas, têm um Deus único. Diferente do que se acredita, os orixás são como santos ou anjos. Existe muita confusão quando se fala de orixás para os que não conhecem a fundo a mitologia afro-brasileira que existe na Umbanda e no Candomblé. E até para os conhecedores é complicado explicar certas coisas. Muitos mistérios existem por trás da mitologia africana. As fontes de conhecimento são escassas. Quem deseja conhecer mais sobre essas entidades e suas lendas precisa fazer um estudo muito aprofundado e demoradas pesquisas. Mas não se preocupe, o tio Lu fez todo esse trabalho para você. Nesta série do canal, estou expondo mais de 2 anos de pesquisa sobre este assunto, com o intuito de levar conhecimento e gerar profundas reflexões nas mentes de quem assiste. Este é o 3º capítulo da série, e falaremos sobre as 3 principais entidades femininas cultuadas no Candomblé: Yansan, Iemanjá e Oxum. Nomes que com toda certeza você já ouviu falar, mas pouco conhece sobre suas origens, suas lendas e talvez até o seu suposto lado obscuro. Tendo um teor sinistro ou não, uma coisa é certa: a história dos orixás é de certa forma fascinante, principalmente para os principiantes no tema. Particularmente, sempre tive uma opinião formada sobre este assunto desde criança, mas no período da faculdade me dediquei 2 anos a conhecer, estudar, entender e documentar as crenças das religiões de matriz africana. Visitei muitos terreiros de candomblé, umbanda e quimbanda. Conversei com babalorixás, mães de santos, ogãs e adeptos dessas religiões. Li muitos livros, participei de alguns seminários, porém sem me envolver espiritualmente, apenas com o compromisso e o propósito de adquirir conhecimento e fortalecer ainda mais o meu ponto de vista sobre as entidades africanas cultuadas no Brasil. Tio Lu, os orixás são demônios? Bem, assista a série e tire suas próprias conclusões. O conteúdo dos documentários mostram apenas o teor histórico, mitológico e lendário. Não vim aqui para dizer se são do bem ou se são do mal, mas se você assistiu aos vídeos anteriores, já sabe muito bem meu posicionamento a respeito do assunto. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês.
Mitologia africana. Yansan, Oxum e Iemanjá. No capítulo anterior da série, falamos sobre os 3 principais orixás masculinos cultuados nas religiões de matriz africana no Brasil: Oxóssi, Xangô e Ogum. Neste capítulo, falaremos sobre as 3 entidades femininas mais cultuadas na cultura afro-brasileira: Yansan, Oxum e Iemanjá. Oiá, conhecida como Yansan, é o orixá de um rio conhecido como Níger, orixá dos ventos, raios e tempestades, também guerreira, ágil e agitada como o próprio vento. Extrovertida e sensual como poucas, senhora absoluta dos Eguns, espírito dos mortos, além de esposa predileta de Xangô, divide com ele o domínio sobre as tempestades e o fogo. Destemida, justiceira e guerreira, não teme a nada. Gosta de objetos de adornos, principalmente bijuterias e o cobre. Pessoa extrovertida, franca, amante da natureza, engraçada, revela ambição e temperamento forte. As mulheres de Yansan são guerreiras e comunicativas. Em geral, são pessoas alegres, audaciosas, intrigantes, autoritárias, sensuais e volúveis. Quando negativas, tendem a ter depressão, inquietude e ciúme em excesso. Diz a lenda que Yansan vivia feliz com Ogum, pois os dois tinham muitas coisas em comum, como o gosto pela guerra e o desejo de desbravar novos lugares. Gostavam da companhia um do outro, sentindo-se em harmonia. Com ele, que é conhecedor de todos os caminhos, Yansan aprendeu a andar pela terra. Gostava muito de vê-lo trabalhar em seu ofício de ferreiro, tentando aprender como ele confeccionava suas armas e ferramentas. Yansan pedia insistentemente que Ogum lhe fizesse uma arma para guerrear. Um dia, Ogum a surpreendeu, oferecendo-lhe uma espada curva que era ideal para o seu uso. Isso agradou muito Yansan, tanto que mais tarde, todo o seu exército estava usando esse mesmo tipo de arma. Mas Ogum não a levava em suas batalhas, deixando-a sozinha e entediada, sem falar no tempo que gastava em seus afazeres de ferreiro. Yansan adorava a liberdade, mas ao mesmo tempo não dispensava uma boa companhia. Começou a sentir-se rejeitada por Ogum. Foi nesse momento que Xangô, o grande rei, foi procurar Ogum, pois precisava de armas para o seu exército. Ele era muito atraente e cuidadoso com a sua aparência. Era impossível não notar sua presença. Ogum, aceitando o pedido, começou a produzir armas para Xangô, que tinha muita urgência. Ficaria na aldeia o tempo necessário para o término do serviço. Xangô notou a presença de Yansan, sentindo uma grande atração por ela. Com seu jeito de ser, aproximou-se dela para trocar conhecimentos a respeito das suas habilidades. Descobriram nessas conversas que possuíam muitas afinidades, inclusive que não gostavam de viver isolados, assim como Ogum. Yansan estava muito interessada em Xangô e em tudo que estava aprendendo com ele, mas não queria magoar Ogum, a quem respeitava muito. Xangô propôs-lhe uma união eterna, sem monotonia, sem solidão, viajando sempre juntos por toda a terra. Seria uma união perfeita. Quando Ogum terminou seu trabalho, os dois já haviam partido. Ele ficou enfurecido com a traição de ambos, mesmo sabendo que sua companheira não podia ficar cativa para sempre. Partiu atrás deles para vingar sua desonra. Yansan estava vindo ao seu encontro para explicar-lhe que não poderia mais ficar com ele, pois Xangô a completava.
mas que iria respeitá-lo sempre como o grande orixá da guerra. Ogum estava tão enfurecido que não ouviu o que ela dizia e foi com grande fúria que investiu contra ela, erguendo sua espada. Yansan, em defesa própria, também o atacou. Ela foi golpeada em 9 partes do seu corpo e Ogum em 7, formando curas. Esses números ficaram muito ligados a esses orixás, assim como as curas que foram introduzidas nos rituais africanos e no candomblé. Oxum. Oxum é a rainha de todos os rios e cachoeiras. Considerada muito vaidosa, é dona da fecundidade das mulheres, a dona do grande poder feminino. Oxum é a deusa mais bela e mais sensual do candomblé. É a própria vaidade, dengosa e formosa, paciente e bondosa, mãe que amamenta e ama. Segundo a crença das religiões de matriz africana, os filhos de Oxum jamais esquecem as suas finalidades. Atrás da sua imagem doce esconde-se uma forte determinação e um grande desejo de ascensão social. Gostam de festas, vida social e de outros prazeres que a vida possa lhe oferecer. Tendem a uma vida sexual intensa, mas com muita discrição, pois detestam escândalos. Não se desesperam por paixões impossíveis. Por mais que gostem de uma pessoa, o seu amor próprio é muito maior. Eles são narcisistas demais para gostar muito de alguém. Graça, vaidade, elegância, uma certa preguiça, charme e beleza definem os filhos de Oxum, que gostam de joias, perfumes, roupas vistosas e de tudo que é bom e caro. O lado espiritual dos filhos de Oxum é bastante aguçado. Talvez por isso, alguns dos maiores Yalorixás da história do candomblé tenham sido ou sejam de Oxum. Conta-nos uma lenda que Oxum queria muito aprender os segredos e mistérios da arte da adivinhação. Para tanto, foi procurar Exu. Exu, muito matreiro, falou a Oxum que ele ensinaria os segredos da adivinhação. Mas para tanto, ficaria Oxum sob os domínios de Exu durante 7 anos, passando, lavando e arrumando a casa do mesmo. Em troca, ele a ensinaria. E assim foi feito. Durante 7 anos, Oxum foi aprendendo a arte da adivinhação que Exu lhe ensinara e, consequentemente, cumprindo seu acordo para ajudar nos afazeres domésticos na casa de Exu. Findados os 7 anos, Oxum e Exu tinham se apegado bastante pela convivência em comum e Oxum resolveu ficar em companhia deste orixá. Um belo dia, Xangô, que passeava pela propriedade de Exu, avistou aquela linda donzela que penteava seus lindos cabelos à margem de um rio e de pronto agrado foi declarar sua grande admiração para com Oxum. Foi-se a tal ponto que Xangô viu-se completamente apaixonado por aquela linda mulher e perguntou se não gostaria de morar em sua companhia em seu lindo castelo na cidade de Oió. Oxum rejeitou o convite, pois lhe fazia muito bem a companhia de Exu. Xangô, então irritado e contrariado, sequestrou Oxum e levou-a em sua companhia, aprisionando-a na masmorra do seu castelo. Exu, logo de imediato, sentiu falta da sua companheira e saiu para procurar por todas as regiões, pelos 4 cantos do mundo, sua doce pupila de anos de convivência. Chegando nas terras de Xangô, Exu foi surpreendido por um canto triste e melancólico que vinha da direção do palácio do rei de Oió, da mais alta torre. Lá estava Oxum, triste e a chorar por sua prisão e permanência na cidade do rei. Exu, esperto, procurou a ajuda de Orumilá, que de pronto agrado lhe cedeu uma poção de transformação para Oxum desvencilhar-se dos domínios de Xangô. Exu, através da magia, pôde fazer chegar às mãos da sua companheira a tal poção. Oxum tomou de um só gole a poção mágica e transformou-se em uma linda pomba dourada, que voou e pôde então retornar à companhia de Exu para sua morada.
Iemanjá. Com certeza, um dos orixás mais populares no Brasil. Iemanjá é um orixá feminino, divindade africana das religiões Candomblé e Umbanda. O seu nome tem origem nos termos do idioma Iorubá, Iee, Omu, Ieja, que significa mãe cujos filhos são como peixe. Segundo o Candomblé, Iemanjá é a padroeira dos pescadores. É ela quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar. Também é considerada como a Afrodite brasileira, a deusa do amor, a quem recorrem os apaixonados em caso de desafeto amoroso. No dia 2 de fevereiro, acontece em Salvador, capital do estado da Bahia, a maior festa popular dedicada a Iemanjá. Neste dia, milhares de pessoas trajadas de branco fazem uma procissão até o templo de Iemanjá, localizado na praia do Rio Vermelho, onde deixam os presentes que vão encher os barcos que os levam para o mar. No Rio de Janeiro, as festas em honra a Iemanjá estão relacionadas com a passagem do ano. Nas religiões de matriz africana, Iemanjá é uma orixá muito respeitada e cultuada. É tida como mãe de todos os orixás. Por isso, a ela também pertence a fecundidade. Acredita-se no Candomblé que as filhas de Iemanjá transmitem muita bondade, confiança e são grandes conselheiras. Traduzindo, são grandes mãezonas. Sempre têm braços abertos para acolher junto de si todos aqueles que a procuram. A porta de sua casa sempre está aberta para todos e gosta de tutelar pessoas. Tipo a grande mãe, aquela mulher amorosa que sempre junta os filhos dos outros com os seus. Diz a lenda, Iemanjá era filha de Olokun, a deusa do mar. Em Efé, ela tornou-se esposa de Olofim Odudua, com o qual teve 10 filhos. Estas crianças receberam nomes simbólicos e todos tornaram-se orixás. Um deles foi chamado Oxumaré, o arco-íris, aquele que se desloca com a chuva e revela os seus segredos. De tanto aumentar seus filhos, os seios de Iemanjá tornaram-se imensos. Cansada da sua estadia em Efé, Iemanjá continuou na direção do entardecer da terra, como os iorubás designam o oeste, chegando a Abeokuta. Ao norte de Abeokuta vivia Oquerê, o rei de Xaqui. Iemanjá continuava muito bonita. Oquerê desejou Iemanjá e lhe pediu em casamento. Iemanjá aceitou, mas impondo uma condição, que ele nunca fizesse piadas pelo tamanho dos seus seios. Oquerê sempre foi gentil e tratava Iemanjá com muita consideração e respeito. Mas um dia ele bebeu muito vinho de palma e voltou para casa bêbado. Ele não sabia mais o que fazia e nem sabia mais o que dizia. Tropeçando em Iemanjá, esta o chamou de bêbado e imprestável. Oquerê então gritou: "Você com seus seios compridos e balançantes, você com seus grandes seios e trêmulos." E Iemanjá ficou muito ofendida e fugiu em disparada. Certa vez, antes do seu primeiro casamento, Iemanjá recebera da sua mãe uma garrafa contendo uma poção mágica, pois dissera esta: "Nunca se sabe o que pode acontecer amanhã. Em caso de necessidade, quebre a garrafa, jogando-a no chão." Em sua fuga, Iemanjá tropeçou e caiu. A garrafa quebrou-se e dela nasceu um rio. As águas tumultuadas deste rio levaram Iemanjá em direção ao oceano, residência da sua mãe Olokun. Oquerê, contrariado, queria impedir a fuga da sua mulher e, para barrar o seu caminho, ele se transformou em uma colina. Iemanjá quis passar pela direita. Oquerê deslocou-se para a direita. Iemanjá quis passar para a esquerda. Oquerê deslocou-se para a esquerda. Iemanjá percebeu que não conseguiria escapar de Oquerê. Então ela chamou um dos seus mais poderosos filhos, Xangô. Então Xangô veio rapidamente e com seus raios e relâmpagos vindos do céu conseguiu destruir a colina de Oquerê. Iemanjá passou livremente em direção ao mar.
Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. As religiões de matriz africana são carregadas de histórias, lendas e mitos. Um deles fala de Exu, um nome carregado e que se tornou sinônimo de coisas ruins na cultura cristã. Mas quem é Exu? Qual o seu significado para as religiões de matriz africana? Seria ele um anjo, um fantasma, uma força da natureza ou um demônio? Muitas são as dúvidas sobre esta entidade, que traz consigo um vasto histórico cômico e ao mesmo tempo assustador. Neste quarto capítulo da série Mitologia Africana, falaremos com detalhes sobre o orixá mais respeitado e temido, inclusive por adeptos do candomblé e da Umbanda. Antes de começarmos, gostaríamos de alertar: se você não é acostumado a ver coisas sobrenaturais, este vídeo não é aconselhável para você, pois muitas coisas inexplicáveis podem acontecer quando adentramos em um universo tão obscuro. Ainda está em tempo de você não assistir a este vídeo. Você insiste? Tem certeza que deseja continuar assistindo? Tudo bem, é por sua conta e risco. Se coisas assustadoras começarem a acontecer aí onde você está, não venha colocar a culpa em mim depois. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Nos capítulos anteriores da série, estudamos sobre os principais orixás cultuados no Brasil. E hoje falaremos sobre Exu, uma entidade respeitada e temida por pessoas de dentro e fora do candomblé e da Umbanda. Exu é a figura mais controversa da mitologia africana, o mais humano dos orixás, senhor do princípio e da transformação, Deus da terra e do universo. Na verdade, Exu é a ordem, aquele que se multiplica e se transforma na unidade elementar da existência humana. Exu representa o ego de cada ser, o grande companheiro do homem no seu dia a dia. Assim explica o candomblé e a Umbanda. Na cultura africana, não existe uma luta entre o bem e o mal, assim como mostra o cristianismo. Sabe-se que na cultura africana, o que é bem de um pode ser perfeitamente o mal do outro. Portanto, cada um deve dar o melhor de si para obter tudo de bom na sua vida, sempre cultuando, agradando e engrandecendo a Exu, para que ele seja, no seu cotidiano, a manifestação do amor, da sorte, da riqueza e da prosperidade. Assim explica o candomblé. Exu é o orixá que entende como ninguém o princípio da reciprocidade e, se agradado como se deve, saberá retribuir. Quando agradecido pela sua retribuição, torna-se um amigo e fiel escudeiro. No entanto, quando esquecido, é o pior dos inimigos, voltando-se contra o negligente e desobediente, tirando-lhe a sorte, fechando-lhe os caminhos e trazendo catástrofes e desgraças. Exu é a figura mais importante na cultura iorubá. Sem ele, o mundo não faria sentido, pois só através de Exu é que se chega aos demais orixás e ao Deus Supremo Olodumaré. Assim explica as religiões de matriz africana no Brasil. Exu fala todas as línguas e permite a comunicação entre o Orum e o Aie, entre os orixás e os homens. Exu é o dono do mercado, o seu guardião. Por isso,
todo comerciante e aqueles que lidam com venda devem agradar a Exu. As vendedoras de acarajé, por exemplo, oferecem sempre o primeiro bolinho a Exu, atirando-o na rua, não só para vender bem, mas para também afastar as perturbações, evitar assaltos e etc. Ou seja, para que Exu seja de fato um guardião e proteja o seu negócio. É importante ressaltar que Exu não tem amigos nem inimigos. Exu protege sempre aqueles que o agradam e sabem retribuir os seus favores. Exu foi a primeira forma dotada de existência individual. Não se sabe ao certo a sua região de origem na África, pois em todos os reinos se presta culto a Exu. Sabe-se, no entanto, que chegou a ser rei de Queto. Exu renasceu várias vezes e sua história revela que é filho de Orunmilá ou de Oxum, dependendo do momento em que renasce. Assim contam algumas lendas. Como explicamos em vídeos passados, assim como a cultura chinesa e a cultura grega, a mitologia africana também possui o seu horóscopo. E na cultura africana, os orixás representam o signo de cada pessoa. Exu é um deles. Vamos ver as características. Os filhos de Exu são alegres, sorridentes, estão sempre de bem com a vida, são ambiciosos, extrovertidos, espertos, inteligentes e atentos. Sabem como ninguém ser sociáveis e diplomáticos, pois conhecem o valor de uma boa amizade. Fazem questão de manter o maior número possível de amigos. Rapidamente, os filhos de Exu se tornam pessoas populares, amadas por uns e odiadas por outros. Extremamente dinâmicos, os filhos deste orixá não se desanimam nunca, mantêm sempre a certeza de que as coisas, mais cedo ou mais tarde, acabam por mudar ao seu favor. Pessoa com impressionante facilidade de comunicação, boa lábia, com charme, conseguem tudo o que querem, irônicas e perigosas, costumam manter uma vida sexual bastante agitada, sem pudores. São pessoas extremamente rápidas, que não pensam, só fazem. Os filhos de Exu possuem uma facilidade impressionante para entrar e sair de confusões. Esquecem facilmente as ofensas, não guardam rancor, mas não perdem a oportunidade de se vingar. O que poucas pessoas sabem é que existe uma diferença entre o Exu do Candomblé e os Exus da Umbanda. Na verdade, na Umbanda existem vários Exus, quanto no Candomblé cultua-se apenas o Exu Orixá. No Candomblé, Exu é visto como os demais orixás, ou seja, para o Candomblé, Exu é um deus. Já a Umbanda considera os Exus não como deuses, mas como entidades em evolução que buscam, através da caridade, a evolução. Exus de Umbanda, de acordo com a crença religiosa, são espíritos de diversos níveis de luz que incorporam nos médios de Umbanda, Omolocô, Catimbó, Batuque, Santo Daime, Xambá e Candomblé de Caboclo. No Candomblé de Queto e Jeje não há incorporação de espíritos oficialmente. Já nos candomblés de Angola, podem-se encontrar casas que adotem a incorporação de Exu, pombagiras, boiadeiros e marinheiros. Porém, o Exu Orixá, cultuado somente no Candomblé, não incorpora para dar consultas, diferentemente do Exu de Umbanda, considerado uma entidade. Na Umbanda, não se manifesta o próprio orixá por meio de incorporação, mas sim os seus mensageiros, ou seja, os demais Exus. Quando incorporam, se caracterizam, alguns com capas, cartolas, bengalas, os Exus masculinos. Já os Exus femininos usam saias rodadas, brincos, pulseiras, perfumes e rosas. Também são chamados de pombas giras.
Na Umbanda, os Exus podem ser contactados tanto para fazerem o bem como para fazerem o mal. Segundo as religiões de matriz africana, os Exus trabalham com energias mais pesadas e densas, ou seja, não é qualquer pessoa que pode se aproximar e pedir um trabalho para Exu sem ter total consciência do que se está fazendo. Essas entidades podem realizar trabalhos benignos como curas e trabalhos malignos como tirar a vida de alguém. Os Exus têm nome e histórias bem diferentes uma das outras. Na Umbanda, eles são conhecidos como Exu Tranca-Rua, Maria Mulambo, Exu Caveira, Exu Tiriri, Marabô, Padilha, Zé Pilintra, Calunga, Exu Mirim, Rei das Sete Encruzilhadas, Exu Veludo, Toquinho, Pinga-Fogo, Meia-Noite, Maria Navalha, entre outros. Vamos conhecer agora os Exus mais populares no Brasil. Exu Tranca-Rua. Segundo a Umbanda, é o guardião dos caminhos, companheiro dos pretos velhos e dos caboclos. Na Umbanda, Exu Tranca-Rua não é considerado como um guardião, mas como uma entidade em evolução. Tranca-Rua tem o poder de fechar e abrir o caminho para o ser humano, e também de ter as almas perdidas sem luz como escravos para prestar-lhes reverência e fazer o que ele ordenar. Este é um dos motivos pelo qual ele foi enviado aqui para o plano físico, para pegar as almas perdidas e formar uma hierarquia para que todas as almas perdidas fossem transformadas em seu exército. Ele usa uma cartola sofisticada de época, sua capa várias nas cores azul turquesa, roxo e negro, tendo contrastes em vermelho. É extremamente educado e fino, poderoso e sinistro. Transita além dos limites da bondade e da maldade. Zé Pilintra. Existem várias formas de incorporação de Zé Pilintra. Podemos citar 3 formas comuns de incorporação de seu Zé Pilintra: a do mestre Jumeiro, a do baiano ou a do malandro. Preto José Pilintra, como é conhecido no Catimbó ou na Jurema, é uma forma de caboclo e de Exu que trabalha na linha dos índios brasileiros com ervas e rezas para cura e proteção dos seus fiéis. Profundo conhecedor dos segredos ocultos, dizem que viveu boa parte da sua vida ao lado dos índios brasileiros e absorveu todo o seu conhecimento. É muito conhecido no norte e no nordeste brasileiro. Tem grande influência nas matas e profundo respeito pelos santos católicos, especialmente Santa Bárbara, que no sincretismo religioso é Iansã no candomblé. Zé Pilintra baiano vem da linhagem dos antigos sacerdotes do candomblé, poderoso em desmanchar feitiços e mazelas dos seus adeptos, capaz de desafiar qualquer sacerdote sem se preocupar com os poderes do seu inimigo. Dizem que Zé Pilintra é capaz de drenar para si próprio o poder do grande orixá Ogum. Por isso, além de ser respeitado, é bastante temido na Umbanda. É muito louvado em São Paulo e na Bahia. Zé Pilintra Malandro é muito conhecido e louvado no Sudeste e Sul do Brasil. Trata-se de uma linhagem que andou entre a malandragem do Rio de Janeiro, criado em portos e cabarés nas décadas passadas, envolvendo-se em brigas, amizades e mulheres. Uma das únicas entidades que incorpora em qualquer culto afro-brasileiro, seja na forma de um caboclo baiano ou de um Exu malandro. Bastante considerado especialmente entre os umbandistas como espírito patrono dos bares, locais de jogos, sarjetas e bebidas. Exu Capa Preta. Essa famosa entidade está diretamente ligado à noite, à feitiçaria e ao disfarce.
sendo sua capa preta um artifício, um disfarce de sua presença, ocultando seus rastros pela noite. O preto simboliza os impulsos e o inconsciente maldoso dos seres humanos, sendo as trevas, representada na cor preta, também um dos maiores medos dos seres humanos, remontando ainda à época em que dependíamos somente do sol para a proteção. Os médiuns, conhecidos como cavalos, que incorporam esta entidade nos terreiros de Umbanda e Quimbanda, possuem forte ligação com a noite e um enorme fascínio por questões ocultistas e misteriosas. Curiosamente, na Quimbanda, esta entidade tanto pode significar o bem quanto o mal, sendo ele um moderador que ora pende para o bem, ora pende para o mal, muitas vezes enganando e fazendo maldades em troca de oferendas. Capa Preta também possui poderes capazes de influenciar tanto o reino animal quanto o vegetal, sendo considerado por algumas correntes como uma entidade de faca de dois gumes, pois possui tanto bondade quanto uma enorme tendência à maldade. Acredita-se que Exu Capa Preta foi em vida uma espécie de conde, e sendo um nobre rico, pode dedicar grande parte do seu tempo adquirindo conhecimentos em alquimia e magia negra. Segundo os religiosos, quem recorre a essa entidade para solucionar seus problemas pode obter consequências boas e consequências muito ruins. Maria Padilha, nome que significa Rainha do Fogo. Segundo a crença, Maria Padilha já teve várias encarnações na Terra, e a última delas foi em Ilhéus, na Bahia. Nesta sua última encarnação, ela era uma espanhola que veio para o Brasil morar em Ilhéus e foi morta na porta de um cabaré. Todos os homens que ela teve em cada uma das encarnações, num total de 7, estão com ela na espiritualidade, assim acreditam os umbandistas. Maria Padilha é uma das principais entidades da Umbanda. Traz consigo o dom do encantamento. É muito procurada pelas pessoas que sofrem de paixões não correspondidas. Suas oferendas são compostas geralmente de cigarros, champanhe, rosas vermelhas, perfumes, anéis, gargantilhas, batons, espelho, farofa feita com azeite de dendê, e suas obrigações são geralmente arriadas nas encruzilhadas. Ela também aceita sacrifício de galinha vermelha e cabra preta. Mulheres que trabalham com esta entidade são geralmente belas, bonitas, atraentes, sensuais e dominadoras, de personalidade muito forte. Sabem amar na cama como ninguém, mas com a mesma facilidade sabem odiar seus parceiros amorosos. Acredita-se que quem se deitar com uma mulher que tenha Maria Padilha no corpo e esta entidade se manifestar na cama no momento do ato sexual, o homem que se deitar com ela não vai conseguir ser feliz no amor com outras mulheres que não tenham Maria Padilha em seu corpo e que não a sirvam. Traduzindo, a vida deste homem será transformada em um verdadeiro inferno caso ele se recuse a se deitar com mulheres que tenham Maria Padilha. Ele não vai conseguir ser feliz no amor com ninguém. Se estiver casado ou namorando sério, vai perder o seu amor, pois Maria Padilha irá atrapalhar a sua vida amorosa. O intuito de Maria Padilha é transformar em escravos todos os homens que se deitam com ela. E se livrar desta maldição não é algo muito fácil. Digo isso por experiência própria. Agora, vamos falar da entidade mais temida por todos, Exu Caveira. Quem é Exu Caveira? Com certeza, você já ouviu falar este nome. Exu Caveira pertence a uma legião de espíritos que atua na falange de Omolu,
atuam nos cemitérios, nos hospitais, preparando os portais que levarão as almas para os próximos planos de existência. Neste caso, ele faz o papel de ceifeiro. Se você já assistiu à série Supernatural, entendeu bem qual é a atuação de Exu Caveira para a mitologia africana. É considerado o chefe do exército dos Exus. Quando se manifesta no terreiro, ele tem um temperamento inconstante, se apresentando ora alegre, ora nervoso, ora calmo, ora apressado. Por isso, muitos o consideram como um espírito louco. No entanto, segundo a crença da Umbanda, Exu Caveira é extremamente leal e amigo, sendo até um pouco ciumento. Fidelidade é uma das suas características mais marcantes. Por isso mesmo, Exu Caveira não perdoa a traição e valoriza muito a amizade verdadeira. Considera a pior das traições a traição de um amigo. Quem trair Exu Caveira pode ter consequências muito graves, inclusive a própria morte. No entanto, uma vez amigo de Exu Caveira, tem-se um amigo para o resto da vida. Assim dizem os umbandistas. Ele é considerado o Exu provocador do sono da morte e manipulador de todas as drogas e entorpecentes. Apresenta-se como uma caveira e vestido de preto. Exu Caveira é considerado o cobrador das dívidas espirituais. Se você fizer algum tipo de pacto com qualquer entidade ligada a Umbanda e não pagar o que você prometeu, Exu Caveira é quem vai te cobrar. E se você fizer alguma promessa ou algum acordo com o próprio Exu Caveira e não cumprir, a consequência pode ser alarmante e catastrófica. Portanto, se você pretende ter algum tipo de relacionamento com esta entidade, eu aconselho muita cautela, mas muita cautela mesmo. Ou melhor, não se envolva com isso. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Magia Negra. Uma arte milenar usada muitas vezes para coisas que eu e você não teríamos coragem nem de fazer com o nosso pior inimigo. Seres espirituais das trevas são adorados, idolatrados e cultuados em troca de pequenos favores bizarros. Você já deve ter assistido algum vídeo aqui no canal ou em outros canais do YouTube sobre o tema magia negra. Mas se você pensa que já viu de tudo de bizarro acerca do assunto, garanto a você que não. Hoje você irá conhecer o mercado da magia negra, onde você pode comprar qualquer coisa que venha à sua cabeça ou que você precise para realizar algum ritual, algum feitiço e afins. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Saudações, bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu, o mercado da magia negra. Se caso você precisasse comprar alguma coisa para acrescentar os seus ingredientes ali do seu ritual secreto, ou de alguma coisa que você precise para fazer um feitiço poderoso, você saberia por acaso onde encontrar? Acredite ou não, existem lugares especializados em produtos para magia negra. Mas antes de... imagine um lugar onde você pode encontrar todos os ingredientes para a realização de rituais e feitiços de magia negra.
Esse lugar existe. Aliás, existem esses lugares. São feiras, são locais secretos, cada um mais bizarro que o outro. E quem vai trazer essa informação obscura pra gente é o nosso repórter obscuro, o Corvo Obscuro. Neste canal, abordo vários temas bizarros. Com exceção das creepypastas, costumo falar de temas não exatamente ligados ao terror, mas ligado ao mundo bizarro. Não é difícil encontrar coisas estranhas nesse mundo. Na verdade, é mais fácil do que parece. Vivemos rodeados de pessoas suspeitas, misteriosas, casos estranhos, lugares e diversas outras coisas. E dentro desse mundo bizarro, há diversos lugares perturbadores existentes. Lugares que nos deixam inquietantes só de estarmos presentes. Lugares que pensaríamos mais de 2 vezes antes de querer visitar. Até porque não são lugares que atraem muita gente. Apenas os que de fato gostam de bizarrices, assim como eu. Se começarmos a falar de lugares perturbadores no planeta Terra, é obrigatório mencionar um mercado localizado em Lomé, estado do Togo. Esse mercado é nada mais nada menos que o maior mercado de magia negra e voodoo do mundo. O que para nós é algo totalmente bizarro, para o Togo é algo normal do cotidiano, já que a cultura dos curandeiros e remédios medicinais é o que prevalece nesse país. Como disse, para eles é algo normal, mas para nós é um lugar escalofriante. Quais são os produtos que podemos comprar nesse mercado? Um dos produtos mais comuns, entre aspas, é a mão do macaco, que concede um desejo para cada dedo da mão, mas que, segundo conta a lenda, se o desejo se tornar realidade, irá trazer também uma desgraça junto com o desejo. É vendido também pó de camaleão triturado, que serve para receitas de diversas poções de amor, pó de ouriço que usam para evitar ou curar doenças de pele, pó de tartaruga para curar a asma, e pó de papagaio que dizem conceder uma bela voz. E sim, partes desses animais são triturados para a fabricação do pó. Também são vendidos espécies de amuletos, como algumas pedras utilizadas pelos próprios comerciantes, como a Pedra do Trovão. Os comerciantes dizem que a Pedra do Trovão protege o mercado de furtos, e contam que num certo dia, um raio acabou matando umas 7 pessoas perto do local. Depois que analisaram as pessoas que morreram, descobriram que todas tinham furtado algum amuleto do mercado. Apenas uma coincidência? Além de todos esses produtos, ainda são vendidos cabeças e crânios de diversos tipos de animais, assim como o couro e a pele dos mesmos, ossos de todo o corpo de animais e também de humanos. E caso você tenha curiosidade de como usar tais objetos ou queira aprender diversas poções, também possui alguns cursos de magia negra. Todas as coisas que se encontram nesse mercado são aprovadas e utilizadas pelos mais poderosos magos do mundo. Qualquer pessoa pode visitar esse mercado, mas se for apenas uma visita turística, também será cobrada. Visitaria esse lugar apenas por curiosidade? Deixe sua opinião nos comentários. E então, o que vocês acharam da matéria? Caso vocês tenham gostado do conteúdo do Corvo, o link do canal dele está aí na descrição do vídeo. Se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar. Convidar vocês também mais uma vez a se tornarem patrocinadores do canal Tio Lu. Com apenas R$1, você já se torna patrocinador aqui da Creche Obscura. O papel aqui
é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.